Abacuque 3. Vamos começar pelo versículo 2. Primeiramente, eu gostaria de colocar o testemunho antes de entrar na mensagem, uma coisa rápida. Porque desde antes de começar essa campanha, eu tenho falado com os irmãos. Horário que o diabo Bruno vinha sofrendo perseguições, afrontas, a fúria do inimigo estava sobre minha vida. Antes da primeira semana da campanha, quase o cara na minha cabeça. A falta da relação com os irmãos. Depois, quase o carro na qual eu encontrava sofreu uma colisão. No dia de ontem, eu no ponto do ônibus, esperando o ônibus para voltar para casa, por volta de 5 e pouco, a direção daqui como na porta. Aí, uma carreta vindo, estoura o pneu da carreta. E a gente sabe que a proporção de uma carreta é muito grande. Então, quando estoura um daqueles eixos, a carreta pegar os eixos para não deixar o condutor perder o controle. Se fosse da frente, já era. Ia bater. Mas como foi do meio, estourou, deu aquele impacto na parede, a todo lado, terra, pedra, câmara de ar, borracha. E eu fiquei ali observando o negócio que estava a mais ou menos 50 metros de mim. Eu falei, depois que eu tapei a roupa para a poeira, para absorver, né, na linha, a poeira que estava vindo, mas agradeci, porque é mais um ligamento. Aleluia! O Senhor me concedeu de forma visivelmente. Sem contar aquele que eu já passei sem estar percebendo que fui liberto daquele atentado, daquela tentativa do inimigo. Porque tem ligamento que a gente vai ver, mas tem muito que a gente não viu. Então a coisa que nós temos que ser grato e agradecer. Pelo aquele que a gente viu e pelo aquele que a gente não viu também. Aleluia! Amém? É, Deus, amém, Jesus. Vamos lá, irmão. Estamos no tema Abacuque 3, versículo 2. Na Abacuque 3, versículo 2, os irmãos já estavam desde o começo da nossa campanha, desde começar a nossa trajetória. Em algumas versões escritas de uma maneira, em algumas versões escritas de outra. Na minha versão está escrito dessa forma: Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos fazem conhecida na tua ira a tua misericórdia. Aleluia! Amém? Amém. Os irmãos podem ser explicados. Os irmãos haviam aqui pastores, diáconos, servos do Senhor pregar sobre o que levou Abacuque a interceder dessa forma, a clamar dessa forma no seu desespero. Mas foi situação aonde para ele não tinha mais saída. Para ele não tinha mais escapatória para aquele povo. Aquele povo estava indo de mal a pior, na visão do profeta. E ele clama de coração: Aleluia. aviva a tua obra no meio desse povo. O Senhor coloca essa
diácono Fernando, diácono Alano. Depois chamou de irmã Helena, depois chamou de irmã Delfina. Mas muitas das vezes não passava disso. É só isso. É só simples, olha lá. Eu vou viajar, faço uma temporada fora, venho para de volta, e quando eu vou, ainda está numa situação ainda pior. Porque só tinha irmã Helena, irmã Graciane e diácono Fernando. Eu falei, meu Deus do céu, que mistério é esse, papai? Aleluia. E o Senhor me concede a oportunidade de retornar à obra. Aquele que tinha dito só para viajar, passear, um tempo, um mês, volta para ficar. Por isso que eu vou buscar ver coisa lá, o Senhor fala comigo. Mas vamos levantar uma coisa comigo. É necessário uma mudança, um avivamento espiritual. Aí eu falei, Senhor, eu nunca fui direcionado a fazer campanha. Eu sempre participei, mas nunca fui direcionado a dirigir uma campanha. Me mostra como que é isso. Me dá as direções, me dá as palavras, me ficar. Comuniquei a pastora, comuniquei o pastor, a pastora autorizou, comuniquei o serviço realizando, e foi no intermédio dele que Deus confirmou o tema, avivamento. Aviva a tua obra da bendição. E aqui está sendo feito o avivamento dessa obra. Por quê? Já teve culto aqui de sexta-feira, passou pessoa indo para o trabalho, chegando no seu trabalho, foi em casa, guardou o bolso e retornou. Aleluia! Até na pouco nesse dia. O rapaz passou, ela não estava aqui ainda, deixou com a bolsa em casa e retornou. Passa esse tempo. Sentou. Aonde ela está nesse momento? Ele sentou e assistiu o culto. E assim foi em vários outros cultos que vieram pessoas convidadas, porque foi avivado com a obra. Aleluia! Mas Deus hoje me leva, dentro do tema, a falar de outra coisa. Uma coisa que recentemente foi pegada aqui, pelo diácono André, a respeito de uma parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas eu gosto de explicar a parábola dos dois irmãos. Aleluia, Jesus. Porque a visão dos dois irmãos ela é importante, não é só de um. Então eu vou abrir minha Bíblia aqui no livro de Lucas, capítulo 15. Essa parábola ela começada a contar a partir do versículo 11, mas ela é muito grande, então eu só vou ler alguns versículos. Eu vou ler o 17, 18, e 19, e depois vou ler o 31 e 32. Mais precisamente o 31 só. Lucas capítulo 15, versículo de número 17, na minha versão, que está escrito dessa forma. E ele caiu sobre si, disse: quantos servos do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti.
está escrito dessa forma. Ele disse, filho, tu estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Não. Eu perguntei a Deus, por que a parábola de filho pródigo em meio a uma campanha de desligamento, em meio ao encerramento de campanha de desligamento? Porque se formos para analisar, já conhecemos toda a história dela, o porquê que levou ele a orar, como que levou ele a orar, e que a vida de Deus, pregações, ela movimentada, outra nas calmas, outra voltada ao amor, como foi o pastor Moisés, outra voltada ao arrependimento, como foi lá no começo, o pastor Eliézer. Mas o tema foi compartilhado, é a obra dentro do ministério. Mas agora, nesse último dia, eu quero trabalhar comigo e com vocês. O avivamento dentro do nosso ser. Aleluia. Dentro do nosso coração. E como está o teu coração hoje segundo a obra de Deus? Como está a tua vida espiritual segundo a obra de Deus? Você acha que você está bem? Você acha que você regrediu nesse ano? Ou você avançou nesse ano? Independente de perda, independente de luta, independente de ganho, independente de emprego, independente do financeiro. Como está a sua vida espiritual com Deus? Como que você se sente hoje? Mais próximo de Deus do que você chegou? Ou mais distante de Deus do que você chegou? Eu, nitidamente, estou mais próximo de Deus. Glória a Deus. Eu busco mais, eu oro mais, eu subo mais amor, eu faço mais coisas na obra, eu incluo pessoas, eu dou orientação a pessoas até mais velhas que eu. Então, Deus está trabalhando no meu viver, Aleluia. dentro da sua obra. Glória. E todas as vezes que eu fui olhar para o diácono Fernando por essa campanha, eu falei com ele em oração. Vamos orar para Deus fazer a obra dele crescer. Aleluia. Eu não pedi vida financeira para ninguém. Eu não pedi vida conjugal para ninguém casar aqui. Eu não pedi bem materiais, nem para mim, nem para ninguém. Eu pedi para Deus tocar no centro da sua obra. Aleluia. Para que todos nós pudéssemos entender a importância dessa campanha. E aqui, nessa parábola desse episódio, vai dizer a respeito de dois irmãos. Nós já conhecemos a história, onde um mais novo vai, empolgado com as coisas lá de fora, empolgado com as coisas na qual ele estava vendo, não podia absorver, porque vivia trabalhando em Deus, na casa de seu pai. É, Deus. E muitas das vezes, dentro da igreja, tem gente que se sente assim, preso dentro da obra, É, como Jesus. se fosse um prisioneiro de obra de Deus. E eu quero te dar a palavra de Deus, nos dar livre e acesso a fazer o que a gente quiser, mas se a gente seguir a direção do Espírito Santo, a gente vai seguir o que ele nos orienta a fazer. Eu poderia hoje ter levado minha filha, meu Papai Noel, qualquer canto, de shopping, de cidade, poderia passear, mas estamos aqui. As irmãs poderiam estar
casa, descansando. Eu não sei como foi o dia de cada um, eu sei como foi o meu. Eu passei meu dia gostado, gostado. E ontem eu saí de casa meio-dia, depois do que já estava no colégio, e retornei, cheguei em casa já era 10:07, cansado. Então, ficar sentado dentro de ônibus. É uma viagem, pô. É uma viagem, pô. Não fazer rápido assim, no momento. Mas Deus honrou. E nesse meio de trajetória, eu estava refletindo, olhando todas as pessoas ao meu redor dentro do ônibus, cada uma com quebranto diferente. Eu falei, Senhor, será que todo mundo aqui conhece um pouquinho do Senhor? Um pouquinho da maravilha do Senhor? É, Jesus. Porque, irmão, a gente sai na rua, a gente vê pessoas se estressando, se perdendo por cada coisa boba. Arrumando confusão com o outro, arrumando problema. E vamos ver aqui nessa parada, esse jovem que quis arrumar um problema para ele mesmo, ao ter saído da casa do pai. Porque, irmão, passar problema aqui já é difícil, imagine fora daqui. É verdade. Se a gente passar muita dificuldade de situação aqui dentro já é complicado, imagine lá fora. Seja em nome do Senhor na nossa cabeça. Esse jovem precisou cair, descer, Meu Deus. para entender É, Jesus. quanto valioso está na carga do seu pai. O quanto é valioso e importante estar na presença do seu pai. Aleluia. Aleluia. Ele vai, pai, me dá aí na papelã. Eu quero sair, quero conhecer o mundão afora, quero experimentar coisa nova. E saiu. Pegou para coisa, saiu. O pai não levou nada, deixou, conheceu, vai com Deus, mas no coração, eu tenho paz. Pai mesmo quer descanso um pouquinho. Eu falo isso porque eu vivo há um bom tempo distante dos meus pais. Eu sei que é doloroso passar tanto tempo longe dos meus pais. E essa mensagem, essa palavra, Jesus vai falar para essas pessoas, discípulos, seguidores, na qual vocês viram, e ela serve para nós até o dia de hoje. Para entendermos o quanto é valioso ter esse alinhamento dentro de nós de entender que cada minuto nesse lugar é importante. Aleluia, glória a Deus. Comunhão com irmão é importante. O ato de estar em comunhão é muito importante. Tem gente que não liga, não se importa. Mas é importante. Nesse jovem vai e sai, se diverte, gasta toda a sua fortuna, e aí chegou o momento, e muitas das vezes, como jovem, acha que não vai ter tudo. Não vai parar nisso. Diversão, balada, hoje em dia, então, hoje em dia tem muito mais oportunidade do que se nessa época. É verdade. E olha que isso nem aconteceu, tá, irmão? Essa parábola, a gente sabe que não foi assim que aconteceu. Parábolas são narrativas que Jesus
criou para nos destruir de certa forma o que ele queria e te dar presente. Porque imagina ele simplesmente pregar duro, como diz a igreja, mas prega para todo mundo naquela época. Ninguém ia entender nada. Então ele começou a pregar com palavras para que a compreensão fosse melhor. E esse jovem ali se afasta e cai na realidade dele. E o que eu fiz? Aonde foi que eu cheguei? Aleluias. Eu fico imaginando esse jovem, se ele pudesse, nos dias de hoje, ele sentado lá no seu trabalho, apacentando pouco, ele poderia estar louvando aquele louvor do Alisson Inês, né? E o que meu coração está forte assim. Aquele toca na gente, move a gente. Imagine aquele jovem cantando esse hino, nesse momento de desespero. Filho meu, tu lembra quando eu disse que eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu lembra esse burro, quando eu ia pegar. As peças do eu não consigo Nem me movimentar, me socorre, Deus. Eu sou desesperado e vim aqui para descompensar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, Glória a Deus. vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. Então, imagine esse jovem cantando esse louvor no seu desespero. Eu preciso de uma visão diferente. Me socorre, Deus. Me socorre. E desejou até comer bolado de fogo. Aquilo que ele era pago para estar alimentando, ele desejou comer. Porque chegou um ponto de estar fazendo sua vida, de não ter mais nada. E é assim que muitos de nós chegam no ministério do Senhor, a estar fazendo. Por quê? Porque às vezes estamos rebeldes, não queremos obedecer a nossa liderança, não queremos fazer aquilo que nos é ordenado, queremos fazer só as coisas para encher nosso ego, para encher nossa vontade. Só vou fazer aquilo que dá vontade de eu fazer, pronto, acabou. E na obra de Deus não é desse jeito. E muitos desses que têm esse pensamento, de que uma coisa é chutado de um ministério, igual eu fui em outrora. E Deus me colocou aqui. Outra coisa é a pessoa. Tomar no entanto, tomar vizinha, começar a fazer um monte de coisa errada e sair ainda falando mal de todo mundo. Irmão, o ministério de Deus é o seguinte: quando você está num lugar e você está vendo todo mundo se levantando contra você de alguma forma, todo mundo questionando algo teu, opa, eu tenho que me consertar alguma coisa. Se está rolando, todo mundo falando alguma coisa de mim, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que botar mais meus joelhos no chão, eu tenho que botar mais minha boca no pó, eu tenho que procurar mais intimidade, porque não é normal uma igreja toda se levantar. Uma coisa é quando é
tanto. Igual aconteceu com alguém ali e ela relatou a gente chorando. Ou não queria sair, ou estava no ministério, né? Mas percebeu que o ministério já não estava com ela. Porque Deus. no caso, ninguém fazia e não queria que ela fizesse. É diferente de quando a pessoa está querendo fazer o seu jeito e querendo aparecer o seu jeito. Para que todos vejam que ele está fazendo algo ali. Como eu citei aqui na outra vez. Tantas das vezes as pessoas vêm fazer a obra de Deus e ninguém está vendo. É, Jesus. O Levi Paulino já veio uma vez comigo e foi ver. Ninguém viu. Ninguém ficou sabendo. Mas ele veio. Veio, limpou, ajudou para essa cabelo lá. Fez a parte dele. E muitas vezes nossas obras têm que ser feitas em silêncio. Aleluia. Aparece muito não. Glória a Deus. Ele aparece bastante ao pavão. O pavão gosta de estar aqui bastante. Ainda mais quando abre a área assim bonita, todo mundo vê ele. Pavão gosta. A gente, Deus fala para a gente ser o sal dessa terra. O sal precisa aparecer. Se o sal aparecer, está na comida. Porque se aparecer, tem muito sal. Se tem muito sal, o negócio vai estar salgado. Ninguém vai comer. É. Se nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser o tempero certo, na medida certa. Aleluia. Esse jovem entendeu o que ele precisava ser na obra de Deus. O tempero certo. E ele reconheceu que naquela situação ele não podia continuar. Ele precisava voltar. Mas ele esqueceu. Ele estava disposto a largar toda a herança, todo o bem, tudo que o pai dele tinha. Ele estava disposto a abandonar tudo e voltar como servo. Aleluia. Como trabalhador, escravo. Glória. E vai retornar. Essa parte da história do desacado. Quando ele retorna, o pai está como todo culto, nosso pai está esperando de lá aberto. Aleluia. Quando não aparecemos, eu creio que, por mais que ele saiba, ele deve pensar no que ele não está. Não veio se sentir cansado, não veio aqui fazendo novela, fazendo filme, aí ele está com uma dorzinha que termina, eu não falo de dor insuportável. Tem dor que vem, a gente não consegue sair do lugar. É diferente. Mas como eu já testemunhei aqui, eu já fui pegar um pé em casa, eu já vi vídeos de culto sem voz, os irmãos me ajudaram, não estava aguentando nem falar, mas vídeos de culto. O meu compromisso é com os irmãos? Não. Aleluia. Se deixasse de faltar, eu ia ter que prestar conta a Deus, não é os irmãos. A pastora, a gente fala, a maioria das vezes ela compreende, abraça, agradece pela lembrança de estarmos avisando, orientando o que nós podemos estar naquele momento. Mas ele lá, sabe, quando verdadeiramente você podia estar e você não está. Aleluia. Você podia ali e não veio. Irmão, eu estava contando, desde quando eu vim, voltei para cá,
Nesse culto, foi porque o jornalista estava para o final, minha sogra se indo para a igreja que ela estava com lesões na época. Então, eu não podia deixar ela ali para o final com 2 crianças, quase botando a casa de cabeça para baixo. Daí eu não ia aguentar. Então, eu comuniquei a parte 2, eu fiquei. Mas por mim mesmo, eu já vi dificuldade, eu já vi ser embora, eu já vi ficar em casa, eu já vi ter que ficar casado. É, Deus. Muitas vezes, eu estou com paletó elétrico ultimamente, desde que ele passou de inverno, o inverno queima, igual a gente ia ter na mão do fogo. Queima muito, não incomoda. Mas eu corri, plano, às vezes dirigindo tudo, às vezes eu falava, muitas das vezes nem presta, nervoso, mas está nervoso. Aleluia. Esse é o avivamento que Deus quer dentro de nós. Aleluia. Glória, glória, glória a Isso que Ele Deus. quer, a nossa sinceridade, É, nosso Jesus. compromisso com a obra dele. Porque não é para parecer que a pastora, porque se for consagrar alguém, Deus vai colocar diretamente no coração dela. Aleluia. Ela não precisa estar aqui todo culto. Para Deus por revelar quem é quem dentro da obra de Deus. Porque Ele sabe o compromisso que ela tem de faculdade, de não poder estar aqui. Muitas das vezes, às sexta-feiras, hoje nós somos agraciados. Ele está aqui conosco, nesse culto. Mas muitas das vezes não dá para ela estar aqui. Mas ela, eu creio que ela dá graças a Deus, porque ela tem corpo de obreiro que ela pode confiar. Aleluia. O culto vai ser dirigido, vai ser falado com a fidelidade, da mesma forma se ela estivesse aqui. Porque nós não fizemos o culto para ela, nós fazemos para Deus. Glórias ao Senhor. Deus ela, Deus cuida de cada um de nós de outra maneira. E esse avivamento tem que estar dentro de nós. Aleluia. De entender o quanto é importante estar na casa do Senhor. Glórias a Como ele, Jesus. que mais novo, entendeu o quanto era importante só estar dentro da fazenda do Pai. Porque precisava voltar de qualquer forma. Seja como escravo, seja como trabalhador rural, não importa o que ele ia fazer, ele queria estar dentro de novo. Mas o pai, É, Jesus. pai é pai, né? Mãe é mãe, pai é pai. Seu filho pode fazer o que for com você. Seu filho pode alcançar o que for com você. Isabela é de castigo. Isabela é de castigo. Pelo show que ela deu do meu aprender, ela está de castigo. Porque independente da limitação cerebral que ela tem, ela entende muito das coisas. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Então, se eu não corrigir, quem vai corrigir? Vai ser, eu vou depender só do tratamento psicológico? Vou depender só do carro? Não importa. Eu tenho que também participar. Eu tenho que destruir. Eu tenho que me detonar. Eu não posso bater, eu posso tentar. Não importa. Mas, antigamente, nosso irmão tentava. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente. O meu, eu confesso que quebrou pouco. Então eu sempre fui obediente, sempre fui mais parado. Até meus 17 anos que eu quis ganhar água. Né? Mas 17 anos atrás, eu sempre fui quietinho. Mas ele completou 18 anos, aí
estragou tudo. Aí eu fui no filho pródigo. Eu lembro que eu fui no filho pródigo. Eu tinha tudo dentro do meu lar. Eu tinha comida boa, eu tinha roupa boa que eu me dava. Eu já recebia meu salário, porque eu comecei a receber meu salário com 17 anos. E aí, com 17 anos, eu, pô, não faz luz, não faz nada, não faz dinheiro. Só ali na comida. Eu já falei, me gastando dinheiro nessa forma. É triste. Aprender a gastar dinheiro dessa forma. Dando pra quem? Dando na mão do papel. Na mão do sacanagem. Toda quinta-feira tem lá. Botar a moedinha no copinho. Então, eu estou indo para a misericórdia de Deus. A gente veio fora, aí jogando dinheiro fora, dando dinheiro para ele. E aí, depois a gente sente falta, a gente procura para precisar, não tem. Se eu tiver sabedoria, eu guardava um dinheirinho. E se eu guardar uma quantidade de dinheiro quando eu era solteiro, hoje que eu estou casado, talvez eu já teria minha casa própria. Eu já teria meu carro. E me ofereceram um carro. Eu não quis pegar. Me ofereceram. Eu falei, não queria carro nada. Tem um carona para caramba aí para me dar. Eu não vou gastar dinheiro para o psicólogo. Gastar dinheiro com manutenção do carro que está ruim. O que me ofereceram é um carro ruim. Mas é barato de você estar na época. Mas eu não quis. Não comecei. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria passado esse período lá fora, no parceiro. Esse filho quis passar também. É, Jesus. Mas tudo isso é uma aprendizagem. Aleluia. Tudo serve para o nosso crescimento. Mas o pior de tudo não é esse que saiu e foi lá fora e teve que descer a cadeira para reconhecer quem era o pai da vida dele. Glória a Assim como Deus. Jonas. Jonas precisou descer mais fundo abismo para reconhecer o tamanho de seu Deus. Aleluia, Deus Santo. Porque era profeta, era servo, e foi enviado para uma obra e rejeitou a obra. Quis fazer, como eu falei no começo, da maneira dele. Aleluia. Não vou para mim, não. Eu vou matar. Mas, olha, escolha daqui. Coisa melhor. Quebrou a cara. Venceu. Primeiro no barco. Porão no barco. Depois foi jogado em alto mar. O peixe estragou. E descendo ficou com medo. Depois veio ser misericórdia e levantar. Aleluia. Glória a Deus. Para entender o seu chamado. Para entender o que ele tinha que fazer na obra de Cristo. Isso é importante para a gente também. Entender o que a gente tem que fazer na obra de Cristo. Qual é o nosso chamado? Aquilo que Deus quer trabalhar em nossos corações. No nosso ministério. É Glória a importante Deus. a gente entender isso. Mas ele desceu e reconheceu o tempo de se arrepender. O pior é aquele filho que a gente leu no versículo 31. O pai tem que falar para ele: Filho, tudo isso aqui é teu. Você que não tomou, pode. Aleluia. Sabe o que é isso dentro da nossa igreja? A pessoa que é crente há 5, 10, 20, 30 anos, não sabe ainda
o que tem que fazer dentro da casa de Deus. Aleluia. Irmão, onde vão parar essas pessoas? Conhece a palavra, eu estou dizendo, ouve palavras, ouve pregações, mais pregações, e não consegue se posicionar, É, Deus. e não consegue se colocar numa posição dentro da obra de Deus. Onde vão parar essas pessoas? E o pai tem que dar um alerta. Sim, sim. Tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Porque você ficou chateado com o que eu fiz com o teu irmão. Manter-se que eu fiz com o teu irmão. Teu irmão, a um ponto, estava morto. E ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Você estava o tempo todo na minha casa e não me reconheceu como seu pai, como todo poderoso. Não conseguiu destruir toda a bênção, toda a glória, toda a graça que eu tenho para lhe dar. Muitas vezes, muitos servos que estão aqui. Aleluia. Caldeiro, diáconos, presbíteros, missionários, evangelistas, até pastores. Muitas das vezes, vem frente à igreja, senta, no tempo passa, e fica com a pessoa sozinho. O irmão não deu um glória. Glória a Deus. Aleluia. O irmão não conseguiu abrir nem a boca. E na hora da oportunidade, ainda vem aqui, ó, fala algo que nem ele mesmo entendeu. Ele falou. Por quê? Porque não está conectado. Não tem conexão. Quando vai louvar, irmão, só falta louvar toda a Xuxa junto com o hino. O que se embola até me louvor de porque falta de conexão. Esse versículo 31, se a gente for se aprofundar nele, ele é muito mais forte do que toda essa palavra. Porque o outro, pelo menos, reconheceu toda a glória do seu Pai. E o outro, que nem a capacidade de reconhecer teve, mas estava ali. Todo culto, ele está aqui. Todo culto, ele está na igreja. Mas não consegue absorver nem qual é o seu próprio chamado. Eu creio que todo mundo aqui já absorveu o seu chamado. Mas ninguém sabe que o chamado dela é pro louvor. Eu sei que meu chamado é essa palavra. Cabe cada um de nós absorver qual é o nosso chamado. Alguém tira, está trabalhando na mente dela. Daqui a pouco vai dar na gente qual é o seu chamado. Eu creio que a irmã ainda sabe no seu interior que ela mais gosta de fazer no reino de Deus. Se tiver uma oportunidade, ela logo. Se tiver uma oportunidade, ela dá até um exclusivo. Mas ela conhece onde é a praia dela. Onde a família mais ela conhece onde é a praia dela. Já como o Fernando, só o pastor que tem que ser chamado maior. Aí ele tem que pegar, louvar, subir um outro, acordar de madrugada, pelejar, porque é algo diferente. Mas cada um de nós precisamos reconhecer Aleluia. qual é o nosso chamado. Glória a Deus. Ser avivado nessa obra. E como eu falei nessa pregação, esse
esse culto também todo foi voltado ao avivamento na obra. Abacuque pediu avivamento na obra. A nossa adoração é no monte, eu já estou pedindo o avivamento na obra. Mas hoje, Deus me alerta. Aonde está o nosso avivamento espiritual? Dentro do nosso ser. E cabe eu e você reconhecer o que Ele verdadeiramente quer trabalhar na nossa vida. Aonde que Ele verdadeiramente quer trabalhar no nosso ser, no nosso coração. Aleluia. E até aqui o Senhor falou comigo. Aleluia. Até aqui ficou um Senhor. Antes de passar a partitura ao final, gostaria de agradecer a todos que tiveram que ver essa campanha. Não foi fácil, não foi simples, mas serve da tranquilidade. Neste lugar aqui, a igreja neste lugar, foi só a primeira campanha que foi levantada. O ano que vem vai levantar outra. Esse ano ainda tem a gente sabe fazendo concluir. Falta nas 2 sábados. Vamos concluir a casa de ouro, ensinando sempre a mão de Deus, pedindo sempre Deus na nossa vida, e entender esse avivamento. Primeiro, ele está dentro de nós. Não é esperar o fulano, o ciclano mostrar aonde está o avivamento dentro de nossa vida. Nem sempre a gente pode confiar no Senhor, ele está mostrando o avivamento. O povo quer mostrar o caminho para a gente seguir. Eu, ultimamente, já fui perguntado. Já comigo, você é bem espiritual. Você não fica continuando andando de bermuda. Aí eu falei, assim na pessoa. Sabe por quê? Porque quando eu estou no meu íntimo, quando eu estou no meu secreto, o papai ainda não tocou no meu ouvido aqui, eu não posso fazer nada de bermuda. Quando ele tocar aqui, falar diretamente comigo, porque ele não tem WhatsApp para me mandar mensagem. Ele tem que falar no meu ouvido. Quando ele falar comigo, porque enquanto eu estiver íntegro com ele, ele vai falar comigo. Só vai deixar de falar diretamente comigo se eu perder a conexão. Mas enquanto ele tiver essa conexão, ele tem que falar comigo. Aí se ele falar comigo, ó, a partir de hoje não tem você mais comigo. Porque irmão, não quer dizer nada a ninguém. A pessoa da bermuda, a pessoa da medida normal, igual a maioria dos irmãos, eu, aí o bairro, quando eu ia família de Chile, eu tenho muito medo. Mas enquanto ele não falar comigo, a pastora é um exemplo. A pastora anda à vontade, segundo o compromisso, respeitando o que ela tem de ensinamento. Nós não vamos andar a moda da angústia, mas sabendo os limites que podemos andar. Mas ela não gosta de subir aqui dentro para o serviço. Por quê? Porque Deus já colocou no íntimo dela. E assim é o que eu falei. Essa pessoa, quando ele chegar aqui, falar diretamente aqui, aí eu paro, eu vou ver, eu tenho que calma. Mas enquanto ele não falar, eu vou continuar lendo bermuda. Aleluia. Eu não posso andar para bermuda, decontado igual certos amigos anda aí, rasgado aqui,
Ainda dá lá. E aí é meio complicado. A mostrando a coxinha, a mostra uma parte mais, uma parte. Aí ele faz não. Eu não gosto. Ó, eu saí hoje uma lista lá embaixo do mercado. Quando eu fui levar a Isabela, ela friozinho. Eu botei pra lá, eu tava em camiseta. Eu não suporto andar de camiseta na rua. É de mim. Eu ando de camisa normal. Assim, de camisa de estilo. Agora de camiseta, eu não me bem. Já senti de mim, não me sinto bem. Então eu fui, começou a etiquetar. Eu fui de casaco, não fui de casaco. Porque eu não me sinto bem. Tirar e andar de camiseta. A não ser se eu fizer um clube, numa piscina. Aí eu vou ficar de camiseta. No meu íntimo, na minha família, dependendo de quem tiver, até sem blusa, eu fico. No ambiente de praia e piscina. Agora depende do ambiente também. Porque a gente tem que analisar essas coisas. Então, mais uma vez, foi isso que Deus falou para mim. Foi essa mensagem que Deus colocou no coração. Que possamos estar avivados no nosso interior, primeiramente. E essa campanha vai nos servir para isso. Olhar que antes do avivamento da obra do Senhor acontecer, nós temos que estar avivados. É a oração que eu faço, pedir qualidade primeiro e não quantidade. Aleluia. O que é dentro encher a casa e nós não sabemos lidar. Não vai adiantar de nada. Vai ter aquilo da vida,